Na era da informação, criatividade é um componente fundamental para o sucesso da economia. As chamadas indústrias criativas estão sendo apontadas por dirigentes de todas as partes do mundo como um caminho certo para a superação de crises e dificuldades. As atividades relacionadas à arte e à cultura, como a publicidade, a moda e a mídia, estão entre as áreas que estão desenvolvendo novas dinâmicas a partir da economia criativa. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram é o @VivaVozUnivale. Bom, e hoje nós estamos recebendo o professor Paulo Faustino, professor doutor em comunicação social, pesquisador do Centro de Investigação em Mídia e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Ele está lançando aqui no Brasil o livro Indústrias Criativas, Mídia e Clusters. Obrigada pela participação. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Antes de mais, de facto, agradecer esta extraordinária oportunidade, por um lado, para vir aqui conhecer o vosso excelente e interessante projeto educativo e, naturalmente, aqui a rádio, e hoje já visitei os estúdios da rádio e da televisão e, de facto, é um projeto bastante sério e ambicioso pela positiva que me apraz, de facto, registar. E, portanto, sendo assim, é sempre um prazer redobrado, interagir convosco e participar neste tipo de programa. Bom, professor, você veio à Univale para ministrar a palestra Empreendedorismo e Modelos de Negócio do Mídia e Indústrias Criativas, né? Isso. Quais são os principais pontos dessa abordagem? O que você poderia revelar para a gente sobre essa temática? Com certeza, terei todo o prazer. Bom, eu creio que fez, de facto, uma boa introdução da indústria criativa. Efetivamente, hoje a indústria criativa faz parte da agenda política de um bocado por todo o mundo, dos principais governos, dos países, pelo menos os países mais desenvolvidos, e obviamente o Brasil está incluído, e a agenda da indústria criativa ou da economia criativa, vocês aqui utilizam mais a expressão economia criativa, de facto tem tido também algumas manifestações bastante interessantes. E existe uma razão, se quiser, política, económica e social para, valorizar estas áreas. A primeira decorre, desde logo, de um desafio societal a que a indústria criativa pode corresponder, e que é a criação de emprego qualificado para jovens. Um dos grandes problemas das sociedades modernas, sobretudo os países desenvolvidos, ou economias emergentes, mas sobretudo os países já com democracias mais consolidadas, como é o caso do Brasil, o que se tem notado é que os setores tradicionais da economia estão estagnados, não geram emprego, e, por outro lado, o grande flagelo social, talvez se note mais na Europa e nos Estados Unidos do que aqui na América Latina, é o desemprego jovem. Portanto, nós na Europa temos um problema sério sobre o desemprego jovem. Portanto, são países desenvolvidos, de facto, há políticas sociais para acomodarem os jovens, mas, efetivamente, é um problema de criar emprego jovem e para jovens qualificados. E, portanto, o que hoje nós assistimos é que existem muitas pessoas, uma parte importante da população, que tem boas qualificações e não tem sequer a oportunidade de trabalhar e expressar o seu talento, a sua criatividade, como uma atividade profissional e remunerada por isso. E é um bocado neste contexto que a indústria criativa cria aqui desperta alguma atenção e expectativa, porque, em geral, as pessoas que trabalham na indústria criativa são pessoas como costuma dizer numa linguagem mais académica, é uma indústria intensiva em capital humano. O que é que isto significa? Significa que são, habitualmente, pessoas com um nível de qualificação superior a outros setores da indústria. E, portanto, há, de facto, esta razão social para se apostar um bocado na indústria criativa, como isto através de políticas públicas, com certeza que não pode ser só através de políticas públicas, tem-se de estimular o empreendedorismo, que decorre também de apoios de políticas públicas, mas também, obviamente, da iniciativa das pessoas, da comunidade, das pessoas, desenvolvendo projetos empresariais que sejam sustentáveis.
E, portanto, hoje, um bocado por todo o mundo, há de facto esta onda, se quiserem, desta expressão, de introduzir o tema do empreendedorismo associado à indústria criativa. Precisamente porque, por um lado, é um conceito simpático, por assim dizer. Portanto, ou seja, qualquer político, digamos, não tem qualquer tipo de complexo em falar indústria criativa, porque a criatividade é um conceito universalmente aceito. E, por outro lado, sabe-se que a indústria criativa, no fundo, cruza, ou pode cruzar, a dimensão social e a dimensão económica e até simbólica. E, portanto, resumindo, a importância da indústria criativa tem um bocado a ver também com isso. Portanto, não é só pela questão simbólica, é por questões objetivas que é uma indústria, para além desta questão de potenciar o emprego qualificado e jovens, porque, em geral, o perfil de trabalhadores da indústria criativa é um perfil jovem e de pessoas com formação superior, enfim, e até pós-graduada, digamos, ao nível, muitas vezes, até de doutoramento. E, por outro lado, a indústria criativa emerge também como uma alternativa em muitas regiões para ajudar a renovar o tecido empresarial. Porque há setores clássicos que, por efeitos de disrupção, de elementos disruptivos tecnológicos, ou por ter havido outros setores que, entretanto, deixaram de ser competitivos, por diversos fatores, há, digamos, por parte de quem, digamos, gera o território, por vezes preocupações de tentar incentivar a emergência de novos setores da atividade económica que possam, de alguma forma, ajudar a rejuvenescer a economia e o tecido local. Há exemplos muito interessantes sobre isso. Um dos exemplos é Manchester, no Reino Unido, quer dizer, provavelmente aqui no Brasil também se encontram outros exemplos. Portanto, estou a dar meramente o exemplo de Manchester, como podia dar outros, que foi Manchester durante os anos 80, Manchester é a segunda região mais importante do Reino Unido e continua a ser, já o era, sempre foi. Mas na década de 80, de facto, teve um apogeu muito forte com a indústria metalomecânica. Portanto, depois veio a declinar um pouco e, a dada altura, de facto, Manchester era uma região um bocado empobrecida. Bom, e claro que os líderes locais, os políticos, a comunidade, têm que pensar em soluções para tentar inverter esta tendência. E, de facto, eles são um exemplo de viram na indústria criativa uma possibilidade de tentar criar um novo setor de atividade económica que puxasse pela região. E assim aconteceu. Claro que isto não é só definir em papel, escrever em papel, pois isto tem que ser consequente num conjunto de políticas públicas e planos de ação para dinamizar isso. Mas Manchester tinha, se quiser, endogenamente competências ou recursos ou características para isso acontecer. Nomeadamente tinha o cluster da música, por grande parte das bandas, digamos, uma parte significativa das bandas, digamos, de pop rock, de bandas de música no Reino Unido, surgiram entre o eixo Manchester-Liverpool. Portanto, há ali, de facto, foi um movimento, isto não foi um momento planeado, foi um momento espontâneo. Sim. Portanto, por vezes, os clusters criativos também surgem por movimentos espontâneos. Mas, depois, a determinada altura, eles são compreendidos e estudados e são induzidos e reforçados através de políticas públicas. E, portanto, eles fizeram este diagnóstico na região de Manchester e mapearam, usando uma expressão muito típica no Brasil, mapearam, de facto, alguns setores criativos que pudessem alavancar as indústrias criativas na região. E a música foi um deles. Depois, há outra aplicação da indústria criativa que muitas vezes não se fala, que é como é que a indústria criativa pode aplicar-se a outras indústrias. Bom, e como vocês sabem, Manchester é uma zona muito popular pelo futebol, porque tem dois clubes de futebol, o Manchester United e Manchester City. Eles, mapearam o futebol como uma âncora a que a indústria criativa poderia prestar serviços. Para além disso, faltava a educação, a vertente da educação. Começaram a estimular a criação de cursos nas áreas de indústrias criativas. Depois, também faltava estimular a produção de conteúdos. O governo inglês criou uma política interessante de regionalizar, por exemplo, a produção do audiovisual. Ou seja, eles criaram cotas de produção. Por exemplo, a BBC, sinceramente não sei se isto ainda se mantém esta obrigação, certo. Mas o governo inglês obrigou
à produção, por exemplo, os conteúdos da BBC não podiam ser só produzidos em Londres, porque durante algum tempo havia essa hegemonia da produção em Londres. Então eles criaram, através de políticas públicas e mecanismos de regulação, a produção audiovisual da BBC, a produção de conteúdos da BBC tem que ser 25% na região de Londres, 25% julgo que em Birmingham, depois 25% em Manchester e 25% noutra região ou várias regiões. E, portanto, foi uma forma também de estimular e criar, no fundo, massa crítica para estimular a indústria criativa. E, portanto, ou seja, isto é um exemplo, como podemos encontrar outros exemplos. As coisas ficam encadeadas, uma alimentando a outra, um setor alimentando o outro. Exatamente. Portanto, aliás, os mídias são um dos principais subsetores da indústria criativa, a mídia. Sobre isso, aliás, acho que tem o seu livro aborda muito isso, né, Isabela? De facto, pronto, eu tenho feito alguma pesquisa, digamos, sobretudo sobre a mídia, mas agora estou a alargar a mídia para outros setores da indústria criativa. Efetivamente, enfim, há um conjunto de razões hoje que tornam fashion, por assim dizer, falar da indústria ou da economia criativa. Bom, depois há outros aspectos, digamos, mais semânticos, mais académicos, claro, que são o que é a indústria criativa. Alguns autores acham que criativas podem ser todas as indústrias, outros mapearam exatamente os setores que compõem a indústria criativa. Portanto, todas essas abordagens podem fazer sentido, mas a verdade é que foi um conceito que está a pegar, é um conceito que está a pegar e que ajuda de alguma forma a vender, entre aspas, a ideia da cultura ou dos produtos criativos e culturais como produtos que podem ser transacionáveis, porque no fundo o que acontecia de antes e como é que surge mais um minuto? Na verdade, a gente vai ter só mais um minuto para o intervalo do programa. Ok. Se a gente conseguir fechar essa, para a Isabela só fazer mais uma, porque acho que engata nessa sua abordagem. Não, era isso que, no fundo, a indústria criativa vem legitimar, de certa forma, o empreendedorismo. Perfeito. Porquê? Porque a cultura era vista como um bem simbólico, sem ser transacionável, sem valor económico. Era uma visão de alguma forma errada, porque a cultura de facto pode ser um bem económico, transacionável, até para os artistas e para os criativos poderem, digamos, ganhar dinheiro e legitimamente e estimular a sua produção cultural. E, portanto, este conceito de indústria criativa vem de alguma forma estimular o empreendedorismo e valorizar a produção criativa na sua vertente material e económica. Portanto, porque havia esse complexo em ver a cultura como algo que o mercado pudesse comprar ou pudesse, digamos, e havia até complexo de aplicar os princípios da gestão e do marketing à cultura. Não tem que ser assim. E, portanto, é um bocado neste contexto que a palestra vai decorrer, por um lado, realçar a vertente económica e empresarial da indústria criativa e, por outro lado, a sua importância social e simbólica na sociedade, portanto, e as razões que, no fundo, justificam hoje a sua valorização. Vamos deixar uma pergunta no ar? Temos que fazer um intervalinho, mas para depois do intervalo o professor Paulo Faustino pode responder. Vamos já deixar então uma pergunta, né, professor? No seu livro você fala sobre como as indústrias criativas elas estabelecem uma dependência em relação com a mídia. Então, qual que é a importância dessa relação entre esses dois meios? Então, essa resposta fica para daqui a pouco, no próximo bloco. Tá bem. Já estamos de volta hoje. O nosso convidado é o professor Paulo Faustino, professor doutor em comunicação social, que veio à Univale para ministrar a palestra Empreendedorismo e Modelos de Negócio do Mídia e Indústrias Criativas. Bom, no seu livro Indústrias Criativas, Mídia e Clusters, você fala sobre como as indústrias criativas estabelecem uma dependência em relação à mídia. Qual é a importância dessa relação entre esses dois meios? É isso mesmo, porque a indústria criativa, no fundo, é uma indústria que precisa de visibilidade para, no fundo, atrair públicos, no fundo, para, digamos, se tornar relevante. E, obviamente, a mídia é fundamental para promover a cultura e para promover os produtos criativos. E, portanto, ou seja, existem aqui duas conexões diretas entre a mídia e a indústria criativa, desde logo porque a mídia faz parte da indústria criativa por si só e é um dos subsetores, aliás, como já referi, mais importantes. E, por outro lado, na perspectiva constitui-se também como uma alavanca da indústria criativa nessa circunstância de poder e da sua capacidade, que resulta daquilo que é
que é o valor intrínseco dos mídias, poder projetar a atividade cultural, seja um espetáculo de música, seja uma peça de teatro, seja... Portanto, a vertente da comunicação e da mediatização destes e da sua promoção e divulgação destes setores de atividades, de facto, gera essa dependência importante e é preciso reconhecer isso, porque eu posso ser uma pessoa muito criativa, um produtor cultural muito capaz, mas se eu não tiver uma abordagem, se quiserem, comunicacional, uma abordagem de marketing, eu estou a produzir só para mim. Portanto, e as pessoas não vão poder apreciar bem ou mal o meu produto. E, portanto, é nessa perspectiva que é importante perceber esta correlação que existe, ou a dupla correlação que existe entre a mídia e a indústria criativa. Professor Paulo, no primeiro bloco você já deu vários exemplos de clusters, mas de uma forma indireta. Explica melhor para a gente o conceito de cluster e de que forma, então, os setores podem se auxiliar, né, para ganhar uma dimensão maior no mercado. Pronto, isto dava-nos aqui para fazer, de facto, uma entrevista muito longa, mas acho que isto pode ser simplificado. O conceito de cluster não é um conceito novo, é um conceito que surge, enfim, na literatura aparece como sendo o Michael Porter e realmente ele, digamos, sistematizou este conceito, mas é um conceito antigo. Enfim, outros países têm outras designações, por exemplo, os italianos chamam-lhe os distritos industriais, mas no fundo um cluster no fundo é um conceito que permite sistematizar ou explicar como é que uma determinada região pode, no fundo, desenvolver-se, criando setores de atividade económica que se complementem na sua cadeia produtiva ou na sua cadeia de valor, ou seja, não é só para uma região se afirmar numa determinada área de negócio, não basta apenas saber produzir, é preciso ter empresas que ajudem a distribuir, é preciso ter empresas que ajudem a promover, é preciso ter escolas que formem as pessoas, é preciso ter todo um conjunto de competências que, no fundo, participam nas diferentes fases, desde a aquisição da matéria-prima à sua comercialização e colocação no mercado. Portanto, o conceito de cluster tem, por um lado, a ver com isso e, por outro lado, com a agregação, se quiser, numa determinada região, todo este tipo de empresas que, de alguma forma, interagem com um determinado setor. Portanto, no fundo, pronto, algumas regiões vieram-se a especializar, sei lá, ou na indústria da cerâmica, ou na indústria do automóvel, ou na indústria dos moldes de plástico. Agora, mais recentemente, fala-se da indústria criativa. E a indústria criativa, de facto, como é que ela começou a ganhar importância? O conceito, efetivamente, nasce na Austrália, mas depois foi o governo do Tony Blair em Inglaterra que lhe deu projeção. Mas deu-lhe projeção porque quantificou, eles fizeram um estudo que, no fundo, ajudou a perceber que todas as atividades culturais juntas compunham um contributo para a economia do país superior para o PIB, para o Produto Interno Bruto, superior à indústria automóvel. Que era uma coisa porque no fundo, os economistas não ligavam muito à cultura como atividade económica. Mas quando começaram a juntar isto tudo, neste conceito mais genérico de indústria criativa, bom, aqui há aqui de facto um setor cujo elemento central é a criatividade e associado à criatividade os direitos de autora. Percebeu-se que era uma indústria que realmente gerava emprego e que tinha um contributo para a economia superior à indústria automóvel, que já por si era uma indústria robusta na Inglaterra e continua a ser. E, portanto, quando ganhou esta dimensão económica, na altura percebeu-se que era à volta de 5%, agora 4,7%, agora na volta já chega aos 6%. Portanto, percebeu-se a importância disto e começou-se a dar mais importância económica também a esta indústria. E, portanto, estas métricas são de facto importantes para se perceber que a cultura, no fundo, independentemente de muitas atividades culturais serem suportadas pelo Estado, pelos apoios do Estado, há toda uma dinâmica empresarial que deve ser incentivada, até porque quanto mais capaz e dinâmica for e quanto mais competências de empreendedor houver numa determinada região por parte dos produtores culturais, pelas pessoas que no fundo trabalham nesta área, bom, eu creio que isto beneficia toda a comunidade, portanto, desde logo os produtores, porque ganham mais recursos para continuar a trabalhar, incentivos para inovar, a produzir
atividade cultural, e a comunidade ganha, no fundo, mais oportunidades e mais opções, no fundo, para enfim, satisfazer as suas necessidades de cultura e outras atividades de consumo criativo. Bom, e a criatividade é o diferencial que eleva os pequenos e os médios empreendedores. A forma inovadora de pensar e reproduzir um trabalho é o mais valorizado hoje no mercado. Como desenvolver essa habilidade entre os jovens profissionais? Bom, há estudos internacionais que apontam que uma das fragilidades habitualmente identificadas nos empreendedores ou nas pessoas que de alguma forma trabalham nas atividades culturais e criativas é um déficit da sua componente de gestão ou administração, como vocês dizem aqui. Ou seja, não estão habituados a ter uma perspectiva mercadológica ou de gerenciamento. E nesse contexto têm surgido muitos programas um bocado por todo o mundo em que se cria por um lado, ou que se alia por um lado competências, onde se ministram competências, onde se promovem aprendizagens de competências que ajudem, no fundo, a vertente produtiva, mas também a vertente empresarial e de gestão. E, portanto, aliás, nós no Porto, na Universidade do Porto, vamos lançar agora um mestrado precisamente de Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas, vai começar agora no final, na terceira semana de setembro, precisamente com esse objetivo, estimular os produtores culturais, que muitas vezes eles focam-se muito na vertente criativa, mas depois, como disse, não basta criar, é preciso depois ter uma abordagem de mercado, saber como se vai promover, saber como se vai gerir. E o que notamos hoje, também por questões, circunstâncias de transformação da sociedade, hoje, para o bem e para o mal, hoje há uma tendência muito grande do freelancer, não é? E o freelancer, no fundo, é um empresário sozinho, em nome individual. E tem que saber, e tem que se adaptar, as pessoas têm que se adaptar a essas circunstâncias. Há, obviamente, que alguns conseguem ter sucesso, outros não, mas seja como for, não é só necessário saber fazer um jornal, saber fazer conteúdos. É, de facto, depois importante perceber, numa lógica de negócio, como é que eu vou vender o jornal, como é que eu vou distribuir, como é que eu vou gerir, como é que eu vou captar outros recursos. Portanto, e esta dimensão muitas vezes está um bocado esquecida nos produtores culturais, que se focam muito na parte da produção e pouco na gestão. Perfeito. Ou na administração. E, portanto, eu creio que é um bocado por aí, e este caminho está a ser feito um bocado por todo o mundo, não é propriamente uma grande novidade, inclusivamente aqui a Universidade, a Unival, está bastante atenta a esta dinâmica e tem alguma oferta formativa nesta área. Aliás, nós, enfim, teremos aqui um bom campo de cooperação conjunto, mas é isto, as universidades aqui têm um papel muito importante de ajudar, no fundo, se quiser, os produtores culturais a ter uma perspectiva empresarial, e isto não tem que ser visto como numa perspectiva negativa, porque às vezes existe esse complexo da cultura. Não, a cultura, de facto, é um bem social e económico. E se a comunidade, se as pessoas reconhecerem valor e estiverem dispostas a pagar por um produto criativo, cultural, tanto melhor para todos. Portanto, é mesmo assim isso. E isso gera uma dinâmica na economia que como se diz na economia, externalidades para a comunidade que todos ganham. Quer dizer, portanto, mas tem havido algum complexo ultrapassado um bocado com este conceito de indústria criativa. Há, de facto, depois aqui um bocado de visões ideológicas, mas temos que ser práticos e aqui deixar um bocado a ideologia de lado, porque havia a ideia que a cultura era só apenas um bem simbólico. Perfeito. Portanto, a indústria criativa veio, no fundo, dar essa dimensão mais empresarial e económica, legitimar a perspectiva de mercado da indústria criativa e cultural. Inclusive, professor, a nossa produção encontrou um dado interessante, são dados de 2015 do mapeamento da indústria criativa no Brasil. Sim. Você deve conhecer. Essa área acabou gerando mais de 100 bilhões para a economia brasileira no ano de 2015. Então, realmente, é uma conexão bem objetiva. Né? E esse dado é interessante, mas para mim revela uma conclusão muito importante. O Brasil tem um potencial muito além disso. O Brasil, é provavelmente um dos países do mundo que tem o maior potencial nesta área. De facto, o Brasil, no fundo, tem algumas áreas da indústria criativa que têm uma exportação mais ou menos interessante, o caso das telenovelas. Mas, por exemplo, os musicais do Brasil é o quarto maior produtor de musicais do mundo. Olha só. Não saem do Brasil, os musicais do Brasil, portanto é um produto que eu acho que podia ser exportado. Há um potencial enorme no Brasil nesta área
da indústria criativa, e é preciso olhar para ele de uma perspectiva mais empresarial e exportar. Agradecemos muito suas explicações sobre o tema, vamos ficar de olho aí na indústria criativa e agradecemos a participação então do professor Paulo Faustino, que veio inclusive lançar aqui no Brasil esse livro Indústrias Criativas, Mídia e Clusters, vai estar disponível aqui para quem quiser comprar, né, professor? Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, então. foi um grande prazer. Felicidades, obrigado. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 pela rádio e também pela TV Univale. Até mais.